noite, igreja. Que bom começar a nossa semana na casa do Senhor, né? O salmista nos fala que é muito melhor um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outro lugar. Por isso eu convido a igreja a se colocar de pé para nós começarmos esse culto, mas como o pastor tem pregado, não simplesmente para ouvir o culto, mas para a gente realmente prestar um culto ao Senhor, a gente louvar Ele em todo o nosso coração. Amém? Para sempre, pois Ele é bom e sobre tudo está. o seu amor é para sempre. Cantar, louvar, Cantar, louvar. Sua forte mão vem nos sustentar. o seu amor é para sempre. Seu amor é para sempre. Cantar, louvar, cantar, louvar. Deus sempre é poderoso, Deus sempre é fiel, Deus sempre está conosco, para sempre e sempre. Dai graças ao Senhor, Deus reinará. O seu amor é para sempre, Pois Ele é bom e sobre tudo está. o seu amor é para sempre. Cantai, louvar, cantai, louvar. Sua forte mão vem nos sustentar. O seu amor é para sempre, A sua vida veio dar. o seu amor é para sempre. Cantai, louvar, cantai, louvar. Deus sempre é poderoso, Deus sempre é fiel, Deus sempre está conosco, para sempre e sempre. Deus sempre é poderoso, Deus sempre é fiel, Deus sempre está conosco, para sempre e sempre, para sempre. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte vencer. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus, exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus.
expressão de Deus, exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Mas nem só de flores são os nossos dias. Nós passamos por momentos difíceis e Jesus já nos avisou que no mundo nós teríamos aflições. Mas nós temos a certeza, porque através da cruz de Cristo, nós uma vez fomos salvos. Esse amor que nos salvou um dia nos dura para sempre. E nesses momentos difíceis nós temos que ter a lembrança do amor de Jesus por nós. Nós temos a lembrança que Ele já salvou. E nós temos nele a esperança e a certeza da vitória. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ao Deus de amor, como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas dores num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor, ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Descanso em ti,
lugar, pode curvar sua cabeça, por favor. Vamos falar com o nosso Deus. Agradecidos pelo dia. Já estivemos aqui pela manhã, um tempo gostoso de meditação, de aula na escola bíblica. Agradecidos pelas bênçãos que recebemos hoje, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, pela saúde, pela segurança. Tantas coisas para dizer obrigado, Senhor, como acabamos de cantar. Tantas coisas para colocarmos diante do Senhor. Tão pouco o nosso tempo como igreja diante do Senhor, mas nós somos gratos. Quero agradecer a Deus pelas famílias que já puderam chegar, orar por aqueles que talvez ainda estejam a caminho, que o Senhor os traga na tua paz, na tua segurança. Suplicar a Deus por aqueles queridos que não podem estar conosco. Eu me lembro aqui do nosso irmão Geraldo, irmã Esther. Ó Deus, volta-se mais uma vez para abençoar esse casal tão precioso, amado do Senhor, amado desta igreja. Quero, ó Deus, colocar diante do Senhor o nosso irmão presbítero Jaide, que está com alguma indisposição para estar conosco hoje, naquela saúde tão afetada por esta enfermidade. Ó Deus, abençoa o teu servo, nosso irmão amado. Ele confia no Senhor, ele espera no Senhor, ele depende do Senhor. Nós colocamos mais uma vez o irmão Jaide, a Jussara, toda a sua família. Eu quero agradecer ao Senhor pela cirurgia que a Joelina fez. O Senhor abençoou, ela foi bem sucedida, já pôde ir para casa, mas eu continuo orando por ela, pelo pronto restabelecimento da nossa querida irmã, e que logo ela esteja aqui conosco, louvando ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor ouviu as nossas orações e nos abençoou. Ó Deus, recebe esse nosso culto, recebe a nossa adoração. Fala conosco pela palavra, pelos hinos como esses que acabamos de cantar, e sobretudo pela mensagem da mesa do Senhor. Grava no nosso coração. Ajuda-nos a sermos melhores crentes, melhores filhos, melhores testemunhas de boas novas para esse mundo no caos. Que as famílias cristãs, jovens, adolescentes, todos nós possamos ter um testemunho que possa proclamar e anunciar Jesus Cristo como resposta para este mundo. Recebe o nosso culto, continua nos abençoando, como já estás fazendo. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado. Quero só 2 recados bem breves. O primeiro é que os jovens estão numa campanha para o Dia das Crianças, que acontece agora em outubro. Primeiro, eles estão arrecadando brinquedos. Se você tem brinquedos, traga, por favor. Nós precisamos de bastante brinquedo para serem doados. E a segunda é que eles têm a campanha da pizza, que vai ser entregue. Nós vamos ter as pizzas aqui, se você quiser pode até comer aqui, no dia 23 de setembro. Mas você precisa comprar hoje, tem que comprar agora, durante a semana, o mais breve que você puder. Então participe da campanha do Ministério de Jovens, é voltado para atender as crianças, tá bom? Outra palavra, ainda do Ministério de Mulheres. Está tudo certo para o dia 30. Eu no domingo passado não estava me acertando com a transparência, mas é essa mesmo, dia 30, um evento de mulheres aqui na igreja. Agora olha só, irmãs, o evento é bem gostoso, é bem informal, é para você mesmo, só você. Nós homens não podemos vir. E o que as líderes estão pedindo é que você programe-se para trazer uma muda de roupa. Se fala muda para os homens, eles já pensam uma planta que vai nascer, mas para as mulheres, muda de roupa é uma roupa, um conjunto completo
Vai ter uma brincadeira aqui no dia 30, então você traz uma muda de roupa para você depois participar deste momento gostoso com as irmãs aqui no dia 30 de setembro. Está bem assim? Não esqueçamos do nosso compromisso aqui no dia 30 de setembro, mulheres. Ótimo. Eu preciso informar a igreja, está no boletim, tanto na parte editorial, pastoral, como tem uma notícia. Esta semana, a editora cristã evangélica, eu vou interromper o meu aviso. Joelina, eu não tinha visto você aí. Glória a Deus. Só não pode levantar o outro braço. Ah, que bom. Amém. Deus ouviu minha oração, trouxe você agora aqui. Poxa, que bom. A Jo fez a cirurgia nesta semana, delicada cirurgia do braço, está aqui. Maravilha, Deus te abençoe. A editora cristã fez uma homenagem especial ao reverendo João Arantes Costa, em memória dele. Nós temos lá um auditório de reuniões, de eventos, e esse auditório foi denominado Auditório Reverendo João Arantes Costa. Depois você leia a nota que está no boletim, leia o editorial, é uma síntese de tudo aquilo que foi colocado ali, mas o reverendo João, ele é muito nosso, muito desta igreja, do coração de quase todos nós aqui que conhecemos e convivemos com ele, então eu não poderia fazer registro desse evento que tivemos lá, e foi um evento muito gostoso, teve a participação da irmã Nilza, da sua filha e de outros parentes do reverendo João e outros pastores, irmãos, os funcionários da editora, uma cerimônia muito gostosa, presidida pelo pastor Abimael, muito gostosa mesmo, e eu precisava dizer isso para a igreja, porque é uma alegria para nós honrar a memória daquele tão precioso homem de Deus. Tá bom? Pastor Abimael, vem aqui. Além desse, um microfone para o pastor, além desse evento que tivemos, esta semana a editora cristã participou de mais uma feira, anualmente ela participa, e nesta feira nós temos alguns eventos importantes, entre eles um que é a premiação das melhores publicações, das melhores casas publicadoras. A nossa editora, mais uma vez, deixando a modéstia de lado, né? Foi blindada com homenagens. Eu vou, mas você fala, eu esqueci. Na verdade, é o pastor André que vai falar. Eu vou apenas citar a questão da feira. O prêmio vai ficar com ele. A FLIC, que é a Feira Internacional de Literatura Cristã, ela reúne as principais editoras do país. Esse ano, mais de 40 editoras estiveram ali representadas, que montam os seus estandes para expor e vender a sua produção. Tudo que aconteceu, tudo que ela está lançando, está ali exposto, e ali circula não só os irmãos, irmãs, pastores, líderes, como também os livreiros e os diretores de editoras. Ali há várias reuniões onde a gente pode estar circulando, conversando, expondo, falando de planos, projetos e também, ao mesmo tempo, quem sabe, fazendo algumas associações. Então, isso que é a feira em si. Agora, a premiação, o pastor André vai falar sobre ela, aconteceu na quinta-feira, no dia 31. Bom, a premiação sempre é referente aos livros produzidos no ano anterior. Então, neste ano foram analisados os livros que as editoras produziram em 2016. Nós concorremos em 6 categorias, né? E ganhamos em 3. Então, agradecemos a Deus por isso. É um fôlego, um incentivo para continuarmos fazendo material de qualidade. Queria mostrar aqui rapidinho para vocês. A gente concorreu na categoria de currículo de escola dominical infantil, com 2 títulos, mas quem levou esse foi a APEC. Isso, mas aí nós ficamos em segundo e terceiro, bem lembrado.
Muito bem. Aqui concorremos com 2 títulos também, ficamos com o 2º e 3º. Aqui concorremos com o currículo de escola bíblica juvenil. Juvenil a gente pensa em criança, mas juvenil para eles é adolescentes e jovens, tá? E nós ficamos aqui em 2º ou 3º, nós não sabemos. Nós concorremos aqui em educação cristã infantil e ganhamos com o título Quando as Famílias Aparecem, que é aquele azulzinho lá da outra ponta. Agora, o próximo é muito curioso, vejam só. Nós ficamos com 1º, 2º e 3º, tá? Porque os 3 finalistas eram da editora Cristã Evangélica. Você vai perguntar, só tinha esses 3? Não, tinham outros livros na categoria, mas esse foi um presente triplo de Deus para nós, ocupando as 3 posições. E esse daqui, que quando mostraram, alguém estava do meu lado e falou, lá, mais uma revista da editora. Eu falei, não, você não vai ganhar não, olha lá quem são os nossos concorrentes. E de repente chamam a nossa revista Meu Filho, Meu Discípulo. É bastante significativa porque fala da área de família, e foi nela que o pastor João Arantes fez sua última contribuição com a editora. Ainda me lembro o dia que ele foi lá, fez questão de ir pessoalmente à editora me entregar essa lição impressa, né, junto com um CD, com o arquivo dela lá, e falou, eu queria sentar com você. Sentou comigo lá numa mesa, falou assim, rapaz, você deu para mim a missão mais difícil da minha vida, que foi escrever essa lição, que tratava da partida de um filho antes do pai. Então, foi uma contribuição significativa. Se você leu essa lição, você sentiu ali o que ele queria dizer, e se você lesse a original, porque ali está editada, você vai ver com um pouquinho mais de detalhes a experiência que aquele homem de Deus teve em relação a isso. Então, louve a Deus conosco, nós estamos felizes e gratos ao Senhor por essas bênçãos que Ele nos deu. Não posso deixar passar, o pastor Evaldo pediu para destacar, quando nós estamos aí vencedor nesse título aí, lembre-se que é uma revista concorrendo com livros e concorrendo com 2 editoras de peso no mundo evangélico, a editora Mundo Cristão, mais de 40 anos servindo nesse país, todo ano eles ganham vários e vários títulos, né? A Cris Poli, preciso falar, todo mundo, seja no mundo evangélico ou não, seguem os seus conselhos, né, e leem as suas publicações. E, do outro lado ali, a Thomas Nelson Brasil, que é uma editora americana que agora está no Brasil, inclusive está causando um reboliço no mercado, porque várias editoras tinham títulos deles traduzidos para o português e que agora eles estão vencendo os contratos, eles não estão renovando e estão recebendo de volta, né? Então, o Mito da Mãe Perfeita, um livro também, e a nossa revista, por graça de Deus, chegou lá. Então, de quinta para cá, eu fiquei imaginando o seguinte, o patamar da editora Cristã Evangélica subiu. Graças a Deus. E isso significa dizer que a responsabilidade cresce ainda mais. Amém. Nós queremos dividir essas vitórias que nós tivemos com vocês aqui, porque a celebração para o mundo literário foi quinta-feira, mas a celebração para a nossa casa é que importa para nós. Amém. É daqui que nós tiramos a força, o vigor, o entusiasmo para a realização da obra do Senhor. Eu queria convidar os colegas que estão aqui, com os familiares, que viessem à frente, mais uma vez, como aconteceu no ano passado, e que o pastor Evaldo, que é o presidente da editora, né, pudesse nos abençoar, orando, agradecendo a Deus por essas vitórias. Isto é só uma pequena representação, não é, da editora cristã, uma bênção na vida das igrejas evangélicas do Brasil e do mundo. Não é? São mais de 25 mil igrejas, vou repetir, são mais de 25 mil igrejas que são servidas pela editora Cristã Evangélica.
você está chamando? Priscila Reginaldo, chega aqui. Então, é um número muito grande, irmãos, de pessoas, de famílias. E hoje, não só as igrejas, mas hoje, grupos de estudo, escolas. O material da editora tem chegado em muitos lugares. É um ministério mesclado de ensino com obra missionária urbana e às vezes até em locais não urbanos, porque tem material nosso chegado em onde só o barco chega. Então é uma bênção, é uma alegria realmente esse ministério da editora representado. Muito justa esta homenagem que a organização desta feira promove ano após ano para aqueles que de alguma forma se destacam no campo de preparo de material bíblico para alcançar vidas. Leia depois o nosso editorial de hoje, do boletim, tem uma nota também, mas aquilo que o pastor André mencionou está escrito lá, né? Entendeu? A respeito da participação do reverendo João Arantes naquela revista. Eu só não peguei, ela ganhou o prêmio? Família. Então, tem a lição dele lá. E não sei se ficou claro para todos, mas é a experiência pessoal dele. Ele, aqui entre nós, perdeu um filho de 33 anos e não foi fácil. E ele escreveu uma lição que tem abençoado a vida de muita gente. Não sei se vocês se lembram, mas nós acertamos que ele viria dar essa aula aqui. Acertamos com as nossas 2 classes e não demos essa aula, não foi, Ed? Não demos. Eu fui lá e falei, o senhor vai dar essa aula. E depois ele teve um problema lá no culto, lá na igreja do Jardim das Indústrias, né? Você estava lá. E eu fui visitá-lo e disse para ele, o senhor não esquece que o senhor tem que dar uma aula na igreja. Ele falou, não, eu vou. Eu estou esperando até hoje, né? Que agora ele não vem mais. Então, vai ter que ser outro esquema. Mas Deus abençoe vocês que põem a mão na massa, viu? Deus continue abençoando. Pastor Abimael, nosso grande comandante, Deus continue honrando e abençoando. Sirene, muito obrigado aqui em nome da equipe da editora pela compreensão de dividir o esposo. Priscila tem dividido o André, são os nossos líderes na edição, na direção geral, e Deus tem nos honrado ali. Vamos ficar em pé e vamos orar com eles. Pai querido, nós nos aproximamos do Senhor agora com o nosso coração, como foi dito aqui, transbordando de alegria, porque mais uma vez a tua bênção, a manifestação de graça, de bondade do Senhor se revelou sobre nós, sobre a nossa editora, sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, sobre o teu povo, com o reconhecimento das editoras, das organizações literárias a respeito daquele material que, sob direção do Teu Espírito Santo, é produzido aqui em nossa editora cristã. Quero agradecer a Deus pelos nossos colaboradores, aqueles irmãos que nos ajudam, que escrevem conosco as lições. Quero agradecer a Deus muito pela participação do próprio reverendo João, que tem uma lição nesta revista premiada. Agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que trabalham, que fazem as montagens, as artes, que fazem a edição, as correções, a equipe liderada pelo pastor André. Muito obrigado a Deus por todo o trabalho da editora, porque temos visto a tua boa mão agindo em nós, sobre nós, de maneira a continuar usando este grupo de irmãos e esta casa para a tua honra e para a tua glória.
Pedimos a Deus que o Senhor continue derramando esta graça para que ainda mais e mais nós possamos crescer na qualidade daquilo que fazemos para o Senhor. Que tenhamos sempre excelência ali para servi-lo como o Senhor realmente merece. Queremos agradecer mais uma vez por todos esses prêmios, por todas essas honrarias, porque elas vêm na direção desta casa, mas elas são do Senhor, nós reconhecemos. Sem a tua graça, sem o teu agir, nós não chegaríamos ali. Então reconhecemos isto e oramos, agradecidos pela vida de cada um dos nossos colaboradores e familiares, agradecendo pelas orações do teu povo, agradecendo pela assistência do teu Espírito e pedindo que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu quero aplaudir os irmãos. A igreja pode sentar. Muito obrigado, meus amados irmãos. Obrigado, pastor. Antes das crianças saírem, nós teremos hoje um grupo especial, um coral. Depois as crianças vão sair, tá bom? Daí eu vou orar com as crianças no final. Mas primeiro, o coral especial hoje do primeiro domingo. Lembra? Eu disse domingo passado, tem um coral especial. Aqui tem um microfone. Mas ainda
chance, eu queria repetir o hino, mas eu queria cantar. Entendeu? Eu e toda a igreja. Que lindo. Tenho uma paixão por hinos que são preciosos demais. Esse é um dos hinos muito precioso, que fala de um Deus que não se esquece jamais de cada um dos seus filhos, nós. Amados irmãos, nós temos hoje a mesa do Senhor e eu quero convidar você para... as crianças. Vamos sair as crianças primeiro. Venham para cá, todos vocês, e vamos orar. Todos vocês. Uau, como que eu ia esquecer de vocês? O Senhor não se esquece de nós, mas o pastor ia esquecer das crianças no culto. Um time muito precioso. Todos aqui, pastor, inclusive os professores e as tias que vão ajudar. Faça um pouquinho. Tem ele está cansado, né? Está cansado. Ou ele já está fazendo estágio para ser pastor, porque ele está vendo como é que é a cadeira. Você merece, meu filho. Fiquem à vontade. O espaço é de vocês. É sempre uma alegria ter vocês aqui entre nós. Pega um microfone, traz aqui, por favor. Vivian, você pode orar? Então eu queria que a Vivian orasse, pedindo que Deus abençoasse o culto das crianças, que elas tenham um tempo muito precioso com a palavra sendo colocada no coração. Os professores, que tudo concorra para a glória de Deus na vida das nossas crianças. Tá bom? Ore por nosso culto também, que o Senhor fale conosco aqui. Vamos orar, curve sua cabeça. Vamos todos fechar os olhinhos. Querido Deus, obrigada, Pai, por estarmos na sua casa. Obrigada por cada criança aqui presente. Obrigado, Senhor. Por cada família representada, Senhor. Sim, Pai, muito obrigado. Que o Senhor venha tocar nos corações das nossas crianças em seu culto, através da sua palavra. E assim também o faz no nosso culto, através da nossa mesa que efetuamos a Ti, Sim, Senhor. Senhor Deus. Da sua ceia, Senhor. Amém. Que é uma ordenança dada por Ti, É verdade, Pai. Senhor. Agradecemos, Senhor, por tudo, que o Senhor abençoe a cada um aqui presente. Amém. E que ainda aqueles que não tiveram o encontro contigo, que o Senhor os toque, Senhor, nesta noite, Pai. Senhor Deus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, vocês podem sair por aquela porta nesta... Ok, irmãos, você pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 18, conforme está na tela. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 em diante, até o verso 25, conforme indicado. Como eu disse pela manhã, agora à noite nós teríamos a mesa do Senhor. E a mais contundente mensagem do Evangelho é a mensagem da mesa do Senhor. É a mais marcante forma de se pregar o Evangelho. É mostrando o que é a mesa do Senhor, o que é o cálice, o vinho, o pão,
Esta é a mensagem de hoje à noite para nós. Não compreendida pelo mundo, tá bom? Não compreendida por aqueles que ainda não têm o Espírito Santo de Deus. Não compreendida por aqueles que não compreendem Jesus. Na verdade, para os que não compreendem a mensagem desta mesa, esta mesa é uma loucura. E é o que diz o texto de Paulo, no capítulo 1 de Coríntios, da primeira carta, verso 18. E ele escreveu: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Até o verso 25 para a nossa reflexão agora. A cruz é loucura, e eu chamei a minha palavra de hoje de a cruz golpeou a razão humana, mas é muito amado. Outro dia desse, fui ao supermercado, atendendo o pedido da esposa, comprar algumas coisas, e quando eu saí, eu fui logo na fila do preferencial, eu uso sempre essa fila, tem direito, mas ela estava cheia. Eu vi uma outra meio vazia, eu falei, vou nesta. Porque ela está vazia, eu não sei, mas eu fui lá. E na minha frente tinha um camarada desses que vai todo dia na academia, então ele era bem forte, uma camiseta regata, então estava bem fora todo o corpo, não é? Só aquela camisetinha assim. E quando eu parei atrás dele, meus amados irmãos, ele tinha uma caveira estampada aqui assim, ó. E aí eu entendi por que aquela fila estava vazia. Ninguém queria ficar atrás do moço. Talvez alguns já tivessem ficado ali, mas ó, entendeu? Porque aquela caveira estampada em metade das costas até o início do cabelo, bem baixinho, ela era meio colorida. De vez em quando ele fazia assim com a cabeça, ó. A caveira fazia assim, ó. Eu falei, coisa horrível, hein? E eu acho que ele percebeu a minha estranheza, ele fazia assim, ó. Aí a caveira fazia assim. Eu falei, meu Deus do céu, isso vai ser horrível. Eu quase mudei, mas daí a outra fila que eu fui já tinha mais gente. Eu falei, agora eu vou ficar nessa, né? E não vou olhar, mas quem disse que você consegue? Não é verdade? Coisa horrível, viu, meu amado irmão? Eu não quero mais esse negócio. Então, olha, muito cuidado, viu? Porque tem tanta coisa ruim por trás desse símbolo, não é? É um símbolo repugnante, mais ou menos como aquele outro que pertenceu a algumas religiões, 4, 5 mil anos aí, mas de repente os alemães tomaram ele como símbolo da sua campanha lá na Segunda Guerra, que acabou exterminando os judeus, a suástica, a cruz suástica, não foi? Não é um símbolo que a gente gosta muito, não é? Eu não tenho visto e nem quero ver em nenhum dos irmãos, nenhum dos jovens, nada, não é? Nem caveira, nem a cruz suástica, porque são símbolos repugnantes que nos fazem lembrar coisas que nos fazem mal, causam mal-estar para nós, trazem uma confusão
emocional ver aqueles símbolos, porque nos lembram coisas horríveis. Vocês acompanharam aí há mais ou menos um mês atrás, nos jornais, uma quase guerra civil nos Estados Unidos, entre alguns estados e entre alguns grupos de seguidores daquele famoso movimento dos confederados de 2 séculos para trás, porque alguns amavam aqueles símbolos, aquelas estátuas dos confederados em cima de cavalos e as estátuas, os monumentos em homenagem àquele general Lee, não é? Um camarada que odiava escravos, ele matava escravos, era uma coisa terrível. Então, de repente, uma confusão se instalou lá nos Estados Unidos, quase uma meia guerra civil, porque alguns queriam exterminar aqueles símbolos, porque não aguentavam ver aqueles símbolos, e por isso gerou toda uma confusão, e o presidente lá, todo confuso, precisou intervir 1, 2, 3 vezes para que as coisas se acalmassem. Tudo porque símbolos que não fazem parte de uma cultura educada, com valores, com princípios. A cruz, meus amados irmãos, era pior do que esses símbolos que eu estou dizendo para vocês no primeiro século. O significado da cruz era algo bem mais terrível e bem mais horrendo do que esses símbolos que nós estamos mencionando têm para nós. O Dr. Carson, um pastor, professor americano, escreveu este livro, A Cruz e o Ministério Cristão. Ele faz algumas considerações muito interessantes a respeito do que era a cruz nos dias de Cristo. Um instrumento tão horrível que para alguém ser pendurado numa cruz, somente com ordem expressa e direta do imperador romano. Tamanha a desonra, tamanha a vergonha, tamanha a aplicação de pena tão cruel naquele indivíduo. Não era para ser uma pena que pudesse ser aplicada a qualquer criminoso. Teria que ser o pior dos criminosos. A cruz, ou falar sobre a cruz, era algo tão horrível que não era próprio de pessoas educadas conversar sobre a cruz em rodas de amigos. Não era próprio, porque era algo que realmente feria todos os sentimentos de pessoas de bem, de pessoas educadas. Amados irmãos, nós precisávamos talvez nos aproximarmos mais do primeiro século para entendermos o que era mesmo a cruz, porque os 2000 anos que nos separam de lá não nos fazem perceber como foi agressivo para o nosso Jesus ir para uma cruz. Nós não percebemos, quando falamos da cruz, o quão sofrido foi para Jesus, não pelo aspecto físico, não pelas múltiplas chicotadas e por ter ficado ali pendurado, pregado. Evidentemente que o sofrimento físico lhe abateu, mas este não foi o motivo pelo qual lá no Getsemane ele chegou a suar sangue. Tamanha era a ansiedade, o sofrimento interior que Jesus viveu. Quando ele na cruz diz: Pai, por que me abandonaste? Naquela hora, meus amados irmãos, não era a dor do abandono, mas era a vergonha do abandono. Era a vergonha de Jesus pelo que a cruz lhe aplicava como castigo, por ser horrível como era,
perante todas as regiões celestes, porque Jesus era conhecido pelos seres celestiais que Deus o Pai e Ele mesmo criaram. E foram criados por eles todas as coisas. João diz, todas as coisas foram criadas por Ele, o Verbo que se torna carne, Jesus. Para Ele, por Ele, todas as coisas foram feitas, e sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Está lá em João capítulo 1. Mas agora todos os seres celestiais criados por Jesus o veem naquela cruz, e aquela cruz era muito agressiva. Precisávamos voltar lá no 1º século para compreender o tamanho do castigo que o nosso Jesus sofreu por nós. Mas é tão interessante como o nosso Deus é especialista em reverter situações. Paulo, quando escreve no capítulo 2 da carta aos Efésios, nós estamos estudando aqui nos cultos dominicais, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sujeitos à escravidão do mundo, à escravidão da carne, à escravidão do príncipe deste mundo, debaixo da ira de Deus. Mas quando chega no verso 3 do capítulo 2, verso 4 do capítulo 2, Paulo então diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia e pelo seu grande amor com que nos amou, mudou toda a história. Não importa a sentença do pecado, não importa a morte, não importa todo o contexto aplicado sobre nós por causa do pecado, mas Deus vira uma chave. Amados irmãos, a cruz era horrível. E hoje eu tenho certeza que vários de vocês devem ter uma cruzinha brilhante em algum lugar aí, não tem? Alguém deve ter um brinquinho bonitinho com uma cruz, uma correntinha com uma cruz, alguma coisinha. Igrejas são adornadas com cruzes. Neste livro, Dr. Carso fala a respeito da cruz nos clérigos, nos líderes religiosos. Eles se enfeitam com a cruz. Aquilo que antes era horrível, agora virou adorno. O que aconteceu? Nós temos um Deus que é especialista, meus amados irmãos, em reverter contextos que parecem não ter solução, becos que não têm saída, situações completamente adversas, impossíveis. Mas o nosso Deus chega lá para mudar a história e para reescrever a história. Foi isso que Paulo diz nesses versos que nós lemos. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, olha o mais aí de Deus, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O mas Deus é a chave que reverte, que transforma um símbolo horrível de vergonha e horror para algo amado. Cantamos o hino 110 de Salmos e Hinos. Eu amo este hino, um dos mais queridos do meu coração, e sei que de muitos dos irmãos. No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz. Foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Deus é especialista em reverter. O mas Deus atropela aqueles que se exaltam e desconsideram a verdade de Deus. O mais Deus faz isto. Os humildes serão exaltados
mas os que se exaltam serão humilhados. O mais Deus faz isto. O mais Deus reduz a nada a sabedoria daqueles que se apoiam na sabedoria deste mundo. Quantas pessoas desprezam a palavra de Deus, a Bíblia, desprezam conselhos de sabedoria, ao invés de buscarem conselhos com pessoas sensatas, maduras. Quantos casais em conflito acabam naufragando, porque ao invés de ouvir conselhos com base na palavra do Senhor, que é o especialista na nossa vida, ouvem conselhos que vêm do mundo. Mas Deus anula forças daqueles que se acham fortes e confiam na sua própria suficiência. Quantas pessoas estão naufragando no seu poder, porque é um poder que não é poder, é uma autoconfiança no vazio. O mais Deus, Ele atrai e exalta os humildes e os capacita para viverem para a glória de Deus. Onde a sabedoria humana falha completamente, meus amados irmãos, porque não consegue lidar com as nossas necessidades. A sabedoria humana não consegue lidar com os nossos problemas. A sabedoria humana não consegue lidar com as questões da vida. A sabedoria humana não consegue lidar com as questões da morte. A sabedoria humana não entende da vida que continua após morte. Mas onde a sabedoria humana falha em nos ajudar, Deus entra em ação. Onde a sabedoria humana falha completamente em lidar com as nossas necessidades de sermos reconciliados com Deus. Afinal, o pecado nos separou de Deus. O pecado nos afastou de Deus. O problema no homem, o problema daqueles homens de Brasília, que todos os dias estão nas nossas casas, nos nossos telas de TVs, nos jornais, nas revistas, os mesmos sempre, só com informações diferentes de mais algo, de mais um processo, de mais alguma coisa. O problema desses homens não é o dinheiro que eles pegaram ontem, antes de ontem, 2 anos atrás, 3 anos atrás. O problema desses homens não é a corrupção desse século. O problema desses homens é a separação de Deus. O problema desses e de tantos outros seres humanos é o fato que estão separados de Deus, distanciados de Deus. E nós não temos capacidade, a nossa sabedoria, o nosso jeito de ver e de trabalhar as coisas, nós não conseguimos resolver isso. Precisa do mais Deus, da intervenção de Deus, Deus agindo para nos fazer entender o que Ele quer. É o jeito dEle. Veja a importância, meu amado irmão, do nosso testemunho. Veja a importância de nós sermos cristãos, que em nós os reflexos de Cristo sejam vistos. É só através do nosso testemunho que pessoas aí fora vão agir diferente, vão ser impactadas. Elas vão ver que funciona ser honesto, funciona ser diferente. Você não precisa fazer o jogo do mundo, você não precisa entrar no esquema do mundo. O testemunho do crente, ele é um arauto, ele serve de um caminho que se abre. Esse é o crente. A palavra da cruz é esse poder do evangelho, que é loucura para os que se perdem. E Paulo diz aqui, é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus. Amados irmãos, a mente humana jamais será capaz, natural e espontaneamente, de entender a cruz. Ela continuará sendo loucura, até que o próprio Deus lhe abra a visão e revele graça salvadora. Entende isso? Pastor, então como é que funciona?
Se a mente humana não é capaz, de forma espontânea e natural, de entender Cristo e nem a cruz de Cristo, de que adianta eu falar da cruz de Cristo ou de Cristo para aquela pessoa que eu tanto amo, mas que é fechado para quando eu quero falar de Jesus. Se o seu problema não é abrir a mente desta pessoa, o nosso problema não é convencer esta pessoa da necessidade de conhecer Jesus. O nosso problema é falar. O nosso problema, a nossa responsabilidade, melhor dizendo, é informar. Quem vai convencer e quem vai abrir a mente dele é o Espírito. Só que o Espírito só vai fazer isto quando a mensagem tiver chegado, e a mensagem chegar é responsabilidade nossa. Pode não chegar muitas vezes com palavras, mas terá de chegar com exemplo, terá de chegar com maneira de ser, com a sua atitude, com o seu modo de ser diferente de todos os outros que entram na onda. O José, na casa de Potifar, ele era um reflexo dos princípios e valores do Deus Altíssimo, num lugar corrupto, num lugar sujeito à imoralidade, num lugar regido por todo tipo de interesses, negociatas, corrupção. E lá estava José, o filho mais novo de Jacó, distante dos seus pais há anos, mas ainda assim ele preservava os valores. E porque ele era um homem íntegro, um jovem, um moço reto diante de Deus, diz a Bíblia que Deus era com ele. Eu posso acrescentar sem nenhuma dúvida, mas Deus era com José. E o fato de Deus ser com José, a história de José era diferente da história de todos os outros. E ele foi reto, corretíssimo, mesmo quando a sua vida estava em jogo, e os irmãos sabem disso. Honrou testemunhar do caráter do seu Deus implantado nele. E Deus o exaltou. E Deus o colocou num posto que estava acima de todos os outros postos no Egito. Porque é assim que Deus faz. Ele reverte a história e Ele alcança com graça aqueles que se curvam a Ele, como fez o jovem José. A mente humana não é capaz, de forma natural e espontânea, de entender a cruz, mas Deus faz isto. Aliás, o próprio Jesus, no capítulo 6 de João, ele disse: ninguém pode vir a mim, ou seja, ninguém pode me entender, ninguém pode entender a minha cruz, ninguém pode entender a redenção, ninguém pode entender o que foi que Deus planejou, a não ser que o próprio Deus faça isto. Ninguém vai a Cristo se o Pai não levar. Aliás, ninguém vem ao Pai se o Cristo não o conduzir. Há um acordo entre os dois, pai e filho. Mas o nosso papel é falar. Nosso papel é testemunhar. O nosso papel é apresentar Jesus. A palavra da cruz é loucura. O verso 22, tanto os judeus pedem sinais, capítulo 1, verso 22, como os gregos, não é? Buscam sabedoria. Amados irmãos, deixe-me dar só uma palavra breve sobre esse contexto. Imagina tudo isso que eu descrevi da cruz, e era o contexto do que significava e do que representava a cruz no primeiro século. E de repente, o homem que foi apresentado para os judeus como o Messias, ele foi parar na cruz.
E os judeus queriam mesmo é que aquele que se apresentava como Messias lhes mostrasse evidências de quem ele era. Os judeus queriam um líder, eles queriam alguém que pudesse conduzi-los em triunfo contra o Império Romano. Os judeus esperavam um homem com uma vara de ferro, dizendo para eles: me sigam e nós vamos destronar os romanos do poder. Os judeus esperavam uma reedição do que Deus fizera no passado, marchando com o povo dele pelo deserto e destruindo as nações ao redor, até que a terra prometida fosse retomada pelo seu povo. Os judeus esperavam alguém assim. E eis que se apresenta Jesus, e Jesus se apresenta como alguém que veio para morrer na cruz, e ele só falava da morte na cruz. E Jesus se apresenta como alguém que tinha aversão por armas, ele nunca pegou em armas, ele não queria guerra, ele era contra a guerra. Percebe como para os judeus, o Messias, Jesus e sua cruz era uma loucura? Os gregos esperavam por sabedoria. Aliás, os gregos, se você olhar para a história, os gregos eram experts em assuntos de sabedoria. Os filósofos, os eruditos, os cultos do contexto estavam entre eles. E eis que aquele que se apresentava como o mestre dos mestres não tinha nenhum diploma, não tinha uma credencial, não passara por universidades. Como entender isto? Loucura! Deus vai revertendo aquilo que o homem pensa que vai ter, e Deus diz: não é assim. Mas Deus é a inversão da história. Mas Deus escolheu as coisas, verso 27, loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Paulo fala aqui a respeito das escolhas de Deus agora. Escolheu coisas loucas, escolheu coisas fracas. O mas Deus, ele realmente atropela. O mais Deus é algo que faz toda a diferença. Mas Deus mandou um homem que era desprezado, diz Isaías lá no capítulo 53 do seu livro, era desprezado, humilhado, aqueles que menos tinha credenciais, e esse homem tomou sobre si as nossas dores e padeceu por nós naquela cruz. Loucura. Loucura para judeus, loucura para gregos. O filho de um carpinteiro, um nazareno, mas Deus. Entende? Porque a cruz não tem significado para os que não creem. Enquanto pessoas quiserem achar Deus do seu jeito, enquanto pessoas continuarem lutando contra a lógica de Deus, que é contra a lógica humana, a loucura da cruz aparecerá. Do jeito humano, que o ser humano quer, de ter um Deus que possa atender às suas necessidades, jamais Deus será encontrado. A mensagem da cruz é mesmo loucura para os que não creem. A mensagem da cruz, ela é preciosa porque ela nos traz a memória, coisas que podem nos dar esperança. É na loucura
que os homens entendem, loucura de Deus, que está a nossa esperança. Uma cruz. A mente humana não é capaz de entender isto. Meditar na mensagem da cruz é necessário, em especial quando nós estamos diante da mesa do Senhor. Meditar na mensagem da cruz tira o peso que o pecado nos impôs. Revela verdades que dão sentido à nossa fé. Fala de promessas que trazem consolo. A mensagem da cruz é o poder que lava todas as manchas que o pecado causou em nós. A mensagem da cruz faz isso, meus amados irmãos. A mensagem da cruz salva, liberta, cura. A mensagem da cruz é a mais alta proclamação da misericórdia e da graça de Deus a nós. É loucura, mas é muito preciosa. Mas eu quero ir para o final. Há outra coisa nesse texto. A mensagem da cruz é a única linha divisória que realmente distingue toda a raça humana. Toda. Toda. Seres humanos estão sempre promovendo polaridades, não é verdade? Sempre procurando se ajustarem em classes. Esses dias circulou um videozinho de uma entrevista que o comandante da Polícia Militar de São Paulo deu, dizendo que quando um policial aborda um indivíduo da classe média alta, ele tem que tratar de um jeito. Quando ele aborda um indivíduo lá da periferia, ele trata de outro jeito. Errado. Perante a lei, somos todos iguais. Deveria ter um tratamento só. Ser um tratamento humano, educado, mas rígido, só isso. Mas o comentarista do jornal faz uma observação. Está certo, infelizmente, porque o contexto do Brasil fracionou. E nós não somos um povo, nós somos classes. E de acordo com a sua classe é que você é tratado. De acordo com a sua classe, você tem ou não lugar para ter saúde tratada. De acordo com ou não a classe, você mora num lugar que tem segurança. E assim por diante. No tempo de Paulo não era diferente. No tempo de Jesus não era diferente. No tempo em que Paulo escreve não era diferente. Os coríntios viviam dividindo-se mesmo dentro da igreja. Até entre eles se dividiam. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou... Até os que diziam, eu sou de Cristo, eu sou, o melhor grupo é o meu. Não era assim? Lembram disso? O ser humano vive querendo se fracionar. Mas, meus amados irmãos, a cruz é o grande divisor. Sabe por quê? Porque a cruz distingue e divide a raça humana entre salvos e não salvos. Os romanos dividiam-se entre romanos e bárbaros. Os bárbaros eram desprezados e eles eram judeus e gentios. Amados irmãos, a cruz é quem divide. Eu gosto sempre de usar a figura do batistério. Quando nós realizamos batismos, colocamos água. E a água do batistério, ela tem um nível só. E é uma água só. Ali entram os eruditos, os doutores,
os ricos, os pobres, os humildes, todos. Porque a cruz não tem uma divisão especial, uma classe especial, um grupo especial. A cruz tem os salvos e os não salvos. Os salvos, que são chamados à presença do Pai, que são redimidos pelo sangue do Cordeiro e que passam a ser chamados filhos. Os não salvos, que ainda caminham para a morte eterna, ainda caminham para o inferno, e não for um ato da graça de Deus e da misericórdia, é para lá que seguirão eternamente. Os salvos e os não salvos. Por isso Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E esse é o único caminho, é o caminho da cruz. Foi esta mensagem que de uma vez por todas, meus amados irmãos, separou a humanidade. Foi essa mensagem que de fato colocou um marco entre seres humanos e seres humanos. Ainda que nós, homens, possamos criar vários grupos e categorias das mais variadas denominações, não nos esqueçamos, apenas e tão somente, a cruz divide nós, seres humanos, em dois grupos: os que perecem e os que vivem, os que se perdem e os que são salvos, os que são chamados filhos de Deus e os que continuam sendo criaturas, os que já foram alcançados pelo poder do sangue do Cordeiro e os que caminham ainda pelas suas próprias pernas. O que a mensagem da cruz é para você? O que a mensagem da cruz traz para você que me ouve e nos acompanha pela internet? O que a mensagem da cruz traz para você? A cruz já foi um instrumento de vergonha e dor. Para nós, os cristãos, ela é o símbolo de vida. Jesus não foi derrotado numa cruz, ele venceu a morte numa cruz. Jesus não ficou numa cruz, ele passou por uma cruz. A cruz não tirou Jesus de nós, a cruz recolocou Jesus no seu trono. A cruz permite que sejamos recriados à imagem de Cristo, depois de termos sido criados à imagem de Deus e perdido por causa do pecado de Adão. A cruz é tão importante. Eu quero desafiar você, meu prezado irmão, hoje, quando vamos participar da mesa do Senhor agora. Eu quero desafiar você a participar desta mesa com o seu coração transbordando de alegria, porque Deus reverteu a importância da cruz para nós. Deus reverteu aquele símbolo horrível de vergonha, de morte, de dor, em algo que nos alegra o coração. Um símbolo de morte agora é símbolo de vida. Pode nos adornar. Como eu amo esta cruz. A cruz de Jesus é relevante na sua vida? Você entende por que nós precisamos considerar a mensagem da cruz nos moldes em que a Bíblia nos apresenta? Deus nos amou tanto que colocou o seu Filho no pior contexto de morte, para que ao vencê-la, ele revertesse o valor. Aliás, ele revertesse o significado daquele instrumento e nos desse o valor que ela tem: vida, vida abundante, vida eterna. Só Deus
poderia fazer isso. Que Deus abençoe o nosso coração hoje. Se você entrou aqui e ainda está ali na ponta como aquele homem, eu quero convidá-lo a tomar o caminho da cruz. Eu quero convidá-lo a tomar o caminho de Jesus. Eu quero insistir com você que abra o seu coração e diga: Deus, me faz entender Jesus. Porque se você disser isso para Ele, é porque o Espírito Santo está lhe empurrando. Meu papel é apenas levá-lo a dizer. Talvez você seja aquela pessoa ali. Talvez aqui alguém, talvez aí em casa, onde você está, talvez você seja esta pessoa que está dizendo: Deus, me ajuda a entender Jesus. Me ajuda a compreender Ele como meu Salvador. Me ajuda a entender que Ele foi na cruz no meu lugar. Porque se você orar assim, é o Espírito de Deus. É a graça já batendo no seu coração. É o amor de Deus já sendo derramado para você. Tenha certeza disso. Se você ouviu hoje a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como fizeram no passado os judeus e pereceram. Abra o coração, deixa a luz de Cristo entrar. Abra o coração, deixa a mensagem da cruz valer. Abre o coração, deixa o Evangelho te dar nova vida e vida abundante. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos alcance com a mensagem da cruz, agora, quando vamos participar da mesa do Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez a Tua palavra é tão clara no nosso coração. Obrigado pelo Teu poder em mudar o curso da história, em mudar o valor das coisas, em reverter contextos sem sentido. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade para conosco. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por Jesus. Obrigado pela cruz. E, ó Deus, não nos deixe ir embora sem uma compreensão que o Senhor quer que tenhamos do Teu Filho na cruz no nosso lugar. Que ninguém saia daqui sem dizer ao Senhor lá no fundo do seu coração: Deus, eu entendo a cruz de Cristo por mim. Eu entendo Jesus lá. E, ó Deus, quando alguém estiver orando assim, é porque o Teu Espírito já está tocando nesse coração. Seja aqui, seja em casa, onde estiverem ouvindo a Tua palavra. E então, ó Deus, que novas vidas nasçam na família de Deus. E que pessoas possam caminhar com Cristo, rejubilando, porque o poder da cruz também já as alcançou. Agora, Senhor, vamos participar da mesa, preciosa mesa do Senhor. Que, ó Deus, nós tenhamos toda a alegria no nosso coração em estarmos celebrando juntos esta mesa agora. Portanto, que não haja impedimento de ordem moral, ética, espiritual, que não haja ausência de perdão. Pelo contrário, que corações se aproximem do Senhor, para que perdão seja distribuído e comunhão restaurada. Senhor Deus, faz isso por nós. E permita, ó Deus, que esse momento seja de grande alegria para todos nós. Tão sublime, tão precioso esse ato da mesa do Senhor. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Queria que os presbíteros viessem me ajudar. Vamos cantar uma estrofe desse hino. Assim como nós estamos, podemos cantar?
Eu amo este hino. Como eu amo. Quão precioso é a mensagem da cruz. Assim como nós estamos. Vamos cantar. No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Vamos curvar nossas cabeças. Reverendo Antônio, o senhor pode ficar em pé aí mesmo onde o senhor está. Eu queria que o senhor agradecesse pelo pão e pelo cálice, símbolos do corpo e do sangue de Cristo naquela cruz no nosso lugar. Agradeça por esse ato de Deus em nosso favor, por favor. Oramos com o Reverendo Antônio, por favor. Bendito Deus, nosso Pai, com alegria estamos na Tua presença, Pai, para mais uma vez participar da Tua mesa. Sim, Senhor. E por isso nós te rogamos que aceite a nossa gratidão pelo pão e pelo cálice, que representa, Senhor, o corpo e o sangue de Jesus vertido por nós no Calvário. Sim, Senhor. Que os resultados desse ato de fé possa se beneficiar muito as nossas almas. Amém, Senhor. Abençoa, portanto, o teu povo, ó Deus, enquanto assim Amém, participa. Senhor. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar você que está entre nós hoje, membro desta igreja, professou a sua fé aqui, recebeu o batismo aqui. Você que congrega conosco, membro de alguma igreja evangélica, já professou a sua fé, já recebeu o batismo em testemunho da sua fé. Você que está em comunhão com Deus, quero convidar você a participar da mesa do Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz assim: examine-se, pois, cada um, e aí coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem entender o que está fazendo, quando nós em pecados não confessados, quando nós andando de costas para Deus queremos tomar a ceia do Senhor, meu amado irmão, ela não é bênção para nós, é peso para o nosso coração. Consegue entender isso? A ceia é espiritual. Isso não é carnal, isso não é material, ela é espiritual. Não alimenta, ela alimenta a alma. Então, de que adianta participar de atos espirituais se o coração está carnal? De que adianta participar de um culto se nós não cultuamos ao Senhor? Por isso, examine-se primeiro cada um. Sonda-me, ó Deus, o coração, vê se há em mim algum caminho mau. Tira-me deste caminho. Senhor, perdoa-me porque eu pequei. Perdoa-me porque eu ofendi fulano. Perdoa-me por aquilo, perdoa-me, perdoa-me. Eu estava num culto certa vez, quando um jovem saiu do seu lugar antes da ceia, foi lá do outro lado abraçar um amigo que no futebol ele tinha chutado a canela. Eu só fui saber depois.
não é? Lá em Anápolis. Foi lá, abraçou o amigo, chorou. Sabe por quê? Porque o coração daquele moço estava pesado. E ele disse: eu não posso tomar a ceia. Eu briguei, eu ofendi. Às vezes, meus amados irmãos, nós precisamos lembrar dos pequenos exemplos, para que nós não caiamos na desgraça de, ao invés de recebermos bênçãos, sairmos pesados com os nossos pecados. Por isso, examine-se cada um a si mesmo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Ele é capaz de fazer isso. Corações endurecidos, a ceia não vai resolver o seu problema. Aprenda a amar como Jesus amou. Aprenda a olhar para o outro e amá-lo, mesmo quando a gente não quer. Faça isso, e a mesa do Senhor lhe será de bênçãos espirituais. Já oramos, e eu quero convidar você a que se coloque em pé, se você puder. Se não, pode ficar assentado e os oficiais vão servi-lo onde você estiver. Mas se você pode, fique em pé enquanto tomamos o pão. Comei dele todos, disse Jesus. Todos que vão participar e que puderem, por favor, coloque-se em pé. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, nela foi que Jesus me salvou. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, nela foi que Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Depois de ministrar o pão, o Senhor Jesus também tomou o cálice e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Porque assim o Pai quis fazer, não mais alianças
temporárias, não mais alianças condicionais, porque o homem não consegue cumprir a sua parte. Então Deus faz uma aliança incondicional, é dele, nasceu no coração dele. A aliança de Deus através de Jesus não depende de quem quer, mas de ele querer. Foi projeto dele mandar Jesus. O filho era dele. E Jesus veio, entregou a sua vida para que nós pudéssemos viver. Convido você que participou do pão e que pode, fique em pé para participar do cálice. Bebei dele todos. Eu sempre amarei esta cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Porque um dia nós estaremos com Jesus. A ceia será ministrada por Ele. A cruz será uma lembrança, porque nela Jesus me salvou. Como eu gosto de cantar esta estrofe. Não, sim, eu sempre amarei a cruz. Só o coro, só o coro. Sim, eu sempre amarei esta cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa. Terceira estrofe agora. Se você pode, canta em pé. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei
Jesus me dará. Amém. Ao Senhor toda glória, toda honra, todo louvor. Como eu amo essa cruz. Ela dividiu a humanidade. Só tem dois caminhos: o da cruz e o da morte. Será que todos nós aqui já entendemos isto? Será que aqueles que nos ouvem entenderam isto? Você não participou da mesa do Senhor hoje? Não sei se talvez porque você não entendeu o caminho da cruz ou porque está trabalhando com Deus no seu coração. Mas eu quero dizer algo. Nós temos uma classe estudando a Bíblia aqui porque queremos fazer um batismo daqui a pouco. E eu sei de irmãos amados que estão ansiosos para receberem o batismo, para participar desta mesa de forma plena, conforme a palavra nos ensina. E eu quero convidar você, se você ainda não recebeu o batismo, eu quero convidar você a tomar essa decisão. Venha no próximo domingo, logo depois do culto da manhã, às 10h30, nós iniciamos a nossa aula. Meu alvo é que você cumpra esta ordenança, viu? Recebe o batismo. Faz parte dessa comunidade local. Parte do corpo de Cristo, da Igreja de Jesus. Que Deus abençoe o seu coração. Tenha uma boa semana. Quero terminar o culto e só dar um recado. O próximo domingo é o segundo domingo do mês, então no culto da manhã e também à noite, nós temos o nosso momento especial da dedicação dos nossos dízimos, ofertas. É o dia especial que esta igreja separa para isso, você já sabe. E lá fora, os nossos diáconos estão com os nossos kits para despensa. Nós temos várias cestas sendo montadas, ajudando famílias. Se você quiser, pegue lá depois com os nossos diáconos e você pode participar do culto trazendo aquilo que está lá para montar as nossas cestas. Está bem? Muito bem. Antes de terminar, quero orar. Mas no domingo passado, o tempo não permitiu e eu só queria convidar quem não veio no domingo passado, fez aniversário durante a semana ou esta semana, eu queria orar com você, por favor. Eu queria orar. Os aniversariantes podem vir para nós orarmos? Reginaldo, vem aqui. Ah, que legal, Milena. Edgar fez aniversário. Kelly, Daniel, é casamento? Olha, bodas de prata, deve ser já de ouro. Que isso? Não são jovenzinhos assim, não. Marcos André, verdade. Valdir, Isabel, bodas de... Perdeu a conta? 31. Irmã Rosélia, Cirineu, que bom. Deus os abençoe, viu? Parabéns. Parabéns por mais um aniversário. Que a graça de Deus continue fluindo na vida dos amados irmãos. Continue amando a Jesus, servindo a Jesus, refletindo Jesus na vida de vocês. Cuide bem das suas casas, seus filhos, seu esposo, dos netos. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esse culto tão gostoso. Seria bom ficarmos aqui, como disse certa vez um servo teu, como seria bom ficarmos aqui. Mas, ó Deus, nós temos que voltar para os nossos lares, voltar para as nossas atividades. Ó Deus, cuida do teu povo. Alguns talvez já sigam hoje para os seus destinos de trabalho, outros vão levantar amanhã bem cedo. Que a graça do Senhor siga abençoando os teus filhos, as famílias. Guarda-nos, ó Deus, nos compromissos, nas atividades da semana. Que em tudo, ó Deus, os reflexos de Cristo, as marcas da cruz de Cristo sejam vistas em nós, para que o caminho da cruz seja conhecido por aqueles que ainda estão perecendo. Abençoa o teu povo, as famílias.
Senhor, abençoe aqueles que estão necessitando de um trabalho, que amanhã vão partir para distribuir os seus currículos, entrar em filas de trabalho. Senhor, põe a tua mão. O Senhor é o Deus que pode nos socorrer e nós oramos ao Senhor clamando pelos nossos queridos. Deus querido, agora abençoa esses irmãos, esses casais que completam mais um ano de vida conjugal, os outros que estão aniversariando. Deus, tudo graça, tudo bênção, favor do Senhor, e nós agradecemos por eles e oramos para que o Senhor os cerque com graça, com bondade, com misericórdia, que o teu favor seja multiplicado nos seus lares, em especial nesta semana, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão, as consolações do teu Espírito, Senhor, sejam conosco hoje à noite e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Boa semana. Se você pode, dê um abraço do seu irmão antes de ir embora. Deseje-lhe boa semana sobre os cuidados do Senhor.